Senhor Jesus, povo de Deus, gostaria apenas de deixar uma passagem aqui. É um alimento sólido, né? E estava lendo aqui na palavra de Deus, estava observando o que está acontecendo com a humanidade, a palavra de Deus está se cumprindo. Estava lendo o livro de Romanos, você depois pode corrigir. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo número 1, leia a partir do versículo 25 e veja o que a palavra de Deus diz assim, olha só, preste bem atenção. Romanos, capítulo número 1, a partir do versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, ou seja, os homens, deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com o outro, varões com varões, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Veja só a dureza de coração, o que é que faz com o ser humano. Querida amada, esta palavra é uma palavra para os dias nossos, dias atuais. Estamos vivendo em tempos de mudanças de valores. O certo está errado e o errado está certo. A palavra de Deus ela nos diz a respeito, por causa das paixões. A Bíblia diz que o homem seria amante de si próprio. Então nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir nos últimos dias. Hoje em dia nós observamos que essa febre, esse modismo do homossexualismo tem tomado conta. Está entendendo? Não sou contra e não tenho preconceito nenhum. Não é preconceito. É ter a minha convicção de que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Eu tenho colegas meus que são homossexuais. Tem colegas que são lésbicas. E convivem muito bem. Não sou favorável à prática que eles cometem. Mas são pessoas que eu convivo muito bem e respeito. E eu não estou aqui para ofender, apenas para trazer uma palavra de libertação, apenas para trazer uma palavra que possa todos entender que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos de Sodoma e Gomorra. Estamos chegando no finais. Está entendendo? Hoje estava vendo a notícia que um dos cantores mais famosos aí, que influenciou muitos jovens, ele estava até vendo a reportagem da Tupi, na Rádio Tupi, que ele saiu do armário, Lulu Santos. Já que ele falou nas redes sociais aí, ele mesmo saiu do armário, então posso até fazer esse comentário. Então veja só, se declarou como homossexual. Imagina só, a influência que esse camarada não vai causar. Porque querendo ou não, se eles são famosos, eles falam algo desse tipo, vai influenciar. Todos nós somos formadores. Hoje em dia, com a tecnologia, todos nós somos formadores de opiniões. Não tenho nada contra a vida do camarada, se ele quer ser homossexual, se ele quer fazer... Isso daí é problema dele com Deus. Tá entendendo? Agora eu acho ridículo esse jovem fazer um vídeo, colocar na rede social, se beijando com um cigarro da maconha, e muitas pessoas, até que se dizem ser cristão, ainda defendendo ele.
dizendo que os comentários dos irmãos estão com preconceito. Não é preconceito. É falar a verdade. Isso é uma prática abominável aos olhos de Deus. Isso é uma palavra que... Isso é uma conduta. Eles estão cometendo torpeza. Sabe o que significa a palavra torpeza? A palavra torpeza significa desvergonha. Eles perderam a vergonha. Está entendendo? Então veja só, você tem que viver com isso e se calar? Não. Eu tenho netos, tenho filhos, tenho pessoas que eu amo, tem jovens que estão se formando. Está entendendo? Ele vê uma coisa dessa, vai causar nele influências. Querendo ou não, todas as práticas que nós cometemos, nós causamos influência, nós influenciamos alguém. Às vezes um jovem, 10, 12 anos, que está se formando, vem aquele conflito na sua mente e começa a ver, tá naquela descobrir o que ele gosta, se é de menino ou de menina. Aí vê uma conduta dessa, aí já tem aquela conduta, o adversário já entra. E vê uma prática dessa, fulano de tal que é famoso, saiu do armário, vou sair também. Porque causa influência, querendo ou não influencia. Por isso que existe propaganda. A propaganda, você vai no mercado Guanabara, você vai no mercado qualquer um. É por quê? Porque você é influenciado pelas propagandas. Tá entendendo? As pessoas aceitam Jesus Cristo por quê? É influenciado pela propaganda do Evangelho. Porque o próprio Jesus... Ele foi o que mais ensinou a maneira de fazer marketing. Ele chamou-nos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, propagar o Evangelho, propagar as boas novas. Se você propaga as coisas boas, você vai influenciar pessoas a cometer coisas boas. Se você propaga coisas ruins, como homossexualismo, um exemplo, com um cigarro de maconha, fumando, você vai influenciar outras pessoas a fazerem as mesmas coisas. Porque, querendo ou não, nós somos formadores de opinião. Nós influenciamos. Ainda mais hoje, nesses últimos dias que a tecnologia está aí, a internet está aí. Querendo ou não, querido, você vai na internet, tem um vídeo, você dá o teu joinha lá, você está influenciando. Você está formando opinião. Está entendendo? Então eu fico triste com certo tipo de cristão ainda fazer esse comentário. Isso é preconceito. Não é preconceito. Eu tenho colegas que são homossexuais, tenho colegas que são lésbicas e convivo muito bem. Tá entendendo? Eu não compartilho e não é que eu não aceite, porque quem sou eu para não aceitar? Eu respeito. Agora, se eles pedirem a minha opinião, que é um erro, biblicamente é um erro. Vocês sabem disso. Então, o meu desejo é que eles venham a quê? A se converter. Que aquilo é uma prática ilícita contra o Criador. Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo. Está entendendo? Então são esse tipo de coisas. E você tem que se calar? Não. Veja que os dias nossos, a inversão de valores que estamos vivendo nos dias atuais, tem abrangido toda a área. Se você observar a nossa lei brasileira, você sabia, você que defende essas práticas, você sabia que na nossa lei a inversão de valores isso é um plano tão diabólico, que a inversão de valores está mudada de uma maneira tão grande que o adversário da nossa alma tem empurrado isso goela abaixo da sociedade. Se você for combater esse tipo de prática, você é careta, você é homofóbico, você é aquilo, é preconceituoso. Quer dizer, o certo vira errado e errado vira certo. Você se defender, realmente esse camarada tem um conceito. Tá vendo as coisas? Um exemplo. Você é casado ou casada. Se um bandido chegar na sua casa, um exemplo, você tem um esposo, um exemplo. Um bandido chega na sua casa para fazer uma maldade, ele mata seu esposo. Esse camarada, ele mata teu esposo. Por exemplo, Deus o livre disso acontecer. Vai que ele mata teu esposo. Aí ele é preso. Sabe o que acontece? Veja que as inversões de valores e o plano diabólico é tão grande. A esposa, se esse camarada que matou ele for preso, a esposa dele recebe o salário. E teu marido que morreu, tu não recebe nada. Veja como mudança de valor, veja como plano é diabólico. Vê na Holanda, começaram com esse negócio de aceitar tudo todo dia. Hoje em dia,
Se um pai na Holanda, é só você pesquisar isso. Se um pai, ele deitar com sua filha lá de 10, 12 anos, não é pecado não é errado lá não. Tá entendendo? E daqui a pouco isso aqui tá vindo pro Brasil. Porque é normal você ver um vídeo, tá, numa mídia, que uma criança navega nas redes sociais, vê dois jovens se beijando com um cigarro de maconha, eu achar que isso é legal, eu achar que isso não influencia o jovem, é querer ser muito hipócrita, não é verdade? Então, na realidade, o que eu desejo para esse jovem? Se eles querem continuar na sua prática, cada um tem o direito de fazer o que ele quiser. Ele tem direito de ser homossexual, tem direito de matar, de fazer o que quiser. Mas para que colocar isso na rede social? Tem dois caminhos, o céu e o inferno. Se a pessoa quiser ir trilhar o caminho do inferno, é problema dele. É problema dele. Agora, eu não posso me omitir e não dar a minha opinião, que isso é uma prática ilícita, é uma prática ilegal que vai influenciar muitos jovens. Eu tenho netos, eu tenho filhos, tenho os meus sobrinhos, tem muitos jovens que eu fico vendo aí que vai ser influenciado por esse ato. Tá entendendo? Um exemplo. Querendo ou não, você vai dizer, mas isso não tem nada a ver, vê se que... Aí você, muitos hipócritas falam dessa forma, vê se quiser. Irmão, não é assim, você sabe que não é assim. Quantas vezes nós somos influenciados pela mídia, por um programa de televisão, pelo programa de rádio? Imagina esse tipo de coisa numa mente fraca, numa mente que não conhece a Cristo. Tá entendendo? Vai causar influência negativa. E você não pode se omitir. Hoje em dia está bem a mudança de valores. Hoje em dia, você vê que até o casamento, hoje em dia, tem mais pedido de divórcio do que pedido de casamento. Você sabia disso? É só você pesquisar. Vai lá no fórum, você vai lá no fórum e vai ver lá quantos pedidos de casamentos tem lá, quantas pessoas estão marcadas para se casar e quantas pessoas estão marcadas para se divorciar. O número de divórcios são maiores, porque estamos no final dos tempos. Jesus Cristo está voltando. E é necessário que a igreja toque a trombeta. Toque a trombeta. O que eu desejo para esse jovem? Tanto você que está cometendo essa prática, eu sei que você tem... Isso é um espinho, um fardo pesado que está sobre a sua vida. Às vezes você tem desejo no seu coração de se libertar disso. Mas eu quero te apresentar alguém que pode te ajudar. Aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Ele pode estender as mãos para você. É só você dobrar o teu joelho e se render a Ele. Não precisa, não é pastor, não é padre, não é igreja, não. É Jesus Cristo. Volte para a palavra de Deus. Creia que Jesus Cristo, a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Volte para Jesus, Jesus pode te libertar. Tanto você que fuma maconha, tanto você que é homossexual, tanto você que está cometendo os pecados, Jesus Cristo pode te libertar. Eu cometi tantas práticas ilegais, eu cometi tantos pecados ilegais, mas eu corri aos pés de Jesus, para Jesus me libertar dos meus pecados. Está entendendo? E dessa forma, enquanto nós estivermos nessa natureza, nós vamos ser sempre carentes do Senhor, porque nós somos pecadores. Não é porque você é cristão ou deixa de ser, que você não peca, você peca. Tá entendendo? Mas só que quando a diferença do cristão para o não cristão só tem uma diferença. É que o cristão, quando ele peca, ele se arrepende e pede perdão a Deus. As pessoas que não são cristãos vai pecando absolutamente, vai cometendo pecado, para ele é normal, coisa normal. Ele aceita o pecado já com aquela prática dele como uma coisa normal. O cristão não. Quando ele peca, às vezes nós não vigiamos, falamos uma palavra que desagrada a Deus, ou olhamos para algo que desagrada a Deus. Está entendendo? Ou cometemos algo que desagrada a Deus. A Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi cometeu pecados. Está entendendo? Mas só que ele se arrependia. E é isso que Jesus quer, que você se arrependa dos seus pecados. Porque Ele está pronto para te auxiliar. Ele está pronto. Não estou aqui para jogar pedra. Eu estou aqui para te alertar que Jesus vem. Se você continuar nos teus atos, esse pecado, cometendo torpeza,
essa desvergonha, a palavra torpeza quer dizer desvergonha, você pode ser condenado por essa prática. E Jesus Cristo, Ele quer te livrar disso. Jesus quer te dar vitória. E você que defende essa prática ilegal, você que tem filhos, você que tem teus netos, tem teu parente, às vezes você é um jovem, um ancião, uma senhora, mas defenda a verdade. Defenda a verdade. Doa a quem doer, defenda a verdade. Não é você agora ficar criticando, jogando pedra, não. É auxiliar, ajudar, trazer uma palavra para essas pessoas que estão nesses atos. Uma palavra que Jesus tem a solução. Porque Jesus é a solução para todos os nossos problemas. A palavra de Deus está se cumprindo. É necessário saber que chegou a hora. Chegou a hora de se manifestar os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros, aqueles que querem realmente levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus, levar a verdade. Você não pode se acomodar. Você não pode ser conivente com essas práticas ilegais. Você não pode ser conivente com esse tipo de... essa sociedade que quer empurrar de goela abaixo. Você vê que as novelas da Globo agora, quase todas as novelas botam um homossexual, porque isso é plano diabólico. Deus criou o ser humano para a sua glória, para lhe adorar. E o adversário da nossa alma, ele tem procurado destruir a criatura perfeita que Deus criou para mostrar uma criatura derrotada, né? Um homem, daqui a pouco está todo transformado, usando batons, usando saia, botando calcinha, andando rebolando, fazendo esse tipo de coisas, e o diabo rindo, dando gargalhada. Olha aí o que tu criou, olha o que eu faço com ele. Eu bagunço, eu faço dele cavalo, né? Porque Deus diz que nós somos joias dele, né? Deus diz que nós somos a menina dos seus olhos. Deus diz que nós somos a coroa dele. Deus diz que nós somos, né, sal, luz. Mas o diabo diz que é cavalo. O diabo faz disso. Faz isso, quer humilhar o homem. Quer jogar o homem no homossexualismo. Quer jogar o homem no vício, no tóxico, na maconha, na cocaína, no roubo. Quer humilhar. Porque na realidade o que o diabo quer é destruir a vida do ser humano. Ele quer que você morra nessa condição que você está. E se você morrer nessa condição que você está, se Deus permitir que o diabo tire a sua vida hoje, para quem tu tem preparado a tua alma? Presta atenção, Jesus te ama. Ele quer te dar oportunidade. Estenda as mãos para Ele neste momento. Você que está passando por um momento difícil. Talvez eu sei que é muito difícil teu problema. A tua situação, você olha assim, mas eu estou nesse tempo há tanto tempo. Mas Jesus é a solução para você. Estenda as mãos para o Senhor. Clame a Ele que Ele te liberte. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração. Amém? E você que é formador de opinião, procure formalizar as opiniões da maneira correta, da maneira certa, lícita, para que Deus não venha cobrar de ti as tuas frases, os teus legalzinhos. Não fique dando legalzinho por uma prática ilícita não, que Deus pode cobrar de você. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no teu coração. Que Deus abençoe. Amém.